Oi, pessoal! Hoje vamos estudar sobre matriz transposta, matriz nula, tá? Matriz identidade. Coloquei o título aqui de matriz transposta, mas nós vamos estudar também outros tipos de matrizes. Então, a matriz nula é quando todos os elementos são iguais a zero. Por isso que ela se chama matriz nula, tá? Então, nós temos exemplos de matrizes nula, por exemplo, aquela ali, ó, 2 por 3, que tem duas linhas, né? E uma, duas, três colunas. Então, quando nós enxergarmos uma matriz desse tipo, nós fizemos a leitura da seguinte forma: matriz nula de ordem 2 por 3. Nesse segundo exemplo, nós fazemos a leitura assim, ó. Ela é uma matriz nula de ordem 3, tem 3 linhas por 2 colunas. Então, matriz nula de ordem 3 por 2, certo? Então, o que é uma matriz nula? É a matriz que tem todos os elementos iguais a zero. Não importa a ordem dela, ela pode ser uma matriz quadrada, né? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, ou pode ser uma matriz de qualquer outro tipo, tá? Com um determinado número de linhas ou colunas. Uma matriz quadrada, nós já estudamos em algumas aulas anteriores, é aquela que tem o número de linhas igual ao número de colunas, exatamente igual. Então, aqui nessa matriz aqui, né, do exemplo, nós temos uma matriz de ordem 3 por 3, ou seja, 3 linhas por 3 colunas. Por que eu destaquei aqui, ó? Para vocês saberem o que é a diagonal principal, que é essa aqui que está em vermelho, ó, que são os elementos menos 1, 7 e 8. E temos a diagonal secundária, que eu coloquei aqui em azul, ó, que tem os elementos 6, 7 e 0. Então, prestem bem atenção na diagonal principal, ó. Ela inicia aqui, tá? No primeiro elemento e termina aqui no último, tá? Vendo sempre assim, nessa direção, certo? Ali, então, nós temos a diagonal principal. O que é, então, uma matriz diagonal, certo? Uma matriz diagonal, né, ela tem que ser quadrada, tá? Só serve para matriz quadrada, que é 2 por 2, 3 por 3, ou seja, número de linhas igual ao de colunas. E o que é, então, a matriz diagonal, tá? É aquela matriz em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Por exemplo, aqui, ó. Se vocês olharem, ó, a diagonal principal tá aqui, ó. E os outros elementos, eles têm que ser zero. Precisa necessariamente ser nulo. Um outro exemplo aqui, ó. Percebam que a diagonal principal, ó, 1, 3 e 4, certo? E os outros todos são zero. Então, todos os elementos que estão fora da diagonal principal, eles precisam ser zero, nulos, certo? Matriz identidade é super semelhante à da diagonal principal, só que o que muda aqui agora é que na matriz identidade, os números que estão na diagonal principal, eles precisam ser 1 e o restante 0. Se vocês olharem ali na diagonal, ó, não precisava ser 1 aqui, poderia ser qualquer outro número. Já na identidade, necessariamente eles são 1 e o restante todo 0. Então, matriz identidade é aquela em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e o restante 0. Como é que nós fizemos a leitura, né? A gente faz a leitura da seguinte forma: essa aqui, como é uma 2 por 2, é uma matriz de segunda ordem. Uma 3 por 3, uma matriz de terceira ordem. Então, ali, ó, quando for o númerozinho 2 é porque é 2 linhas e 2 colunas. Númerozinho 3, 3 linhas por 3 colunas. Se for 4, 4 linhas por 4 colunas. Sempre quadrada. Agora, então, chegamos na matriz transposta. O que é a matriz transposta, gente? É aquela que nós obtemos trocando ordenadamente suas linhas por colunas ou vice-versa, ou seja, troca linha vira coluna, coluna vira linha, certo? Então, como é que a gente faz isso, né? Ela é indicada de que forma? Ó, com um Tzinho em cima. Se é a matriz A, ó, A no expoente T significa que nós vamos ter a matriz transposta. Então, vamos ver uns exemplos aqui, ó, de matriz transposta. Se a matriz A for 1, 2, 5 e menos 7, a transposta faz o quê? O que é linha, né, ou o que é coluna, vira linha. Então, ó, 1 e o 5 é a linha 1 e a linha 2, então ele vira coluna 1, coluna 2. O 2 e o menos 7, ó, está na coluna 2, foi para a linha 2, certo? E aqui, então, a gente só inverte, olhem só. O 1 e o 5 era uma coluna, concordam comigo? O 1 e o 5 virou uma linha. O 2 e o menos 7 era a segunda coluna. O 2 e o menos 7 virou a segunda linha, certo? Vamos, então,
Notaram, então, que a primeira linha da matriz A, 1 e 2, virou a primeira coluna, certo? E a segunda linha virou a segunda coluna. Tranquilo? Ou a primeira coluna virou a primeira linha, né? Tanto faz. Sempre a gente inverte ali a ordem. Eu posso dizer que a primeira linha da matriz A é igual à primeira coluna da matriz transposta. Também posso dizer que a primeira coluna é a primeira linha, ou que a primeira linha é a primeira coluna. Então, é trocar linha por coluna. É isso que a gente tem que fazer. Outro exemplinho aqui, então. Nós temos um exemplo B. Se eu tenho B, 4, 1 e 8 aqui, ó, na coluna, menos 5, 0 e 7, como é que vai ficar a B transposta, ó? O 4, 1 e 8 que estava na primeira coluna veio para a primeira linha. O menos 5, 0 e 7 veio para a segunda linha, certo? Ou a gente vai trocando linhas. 4 e menos 5 vira a primeira coluna, 1 e 0 vira a segunda e 8 e 7 vira a segunda, certo? Troca a linha por coluna. Então, agora um outro exemplo aqui que nós precisamos construir a matriz para depois encontrar a transposta. Então, construir a matriz A transposta, sabendo que a matriz A é uma matriz do tipo 2 por 3, com A e J igual a 2I mais J ao quadrado. O que nós vamos fazer nesse exemplo? No primeiro momento, nós vamos construir a matriz genérica do A, que é o que a gente estudou na aula anterior, na semana passada. Então, olha só. A nossa matriz A é do tipo 2 por 3. Então, nós vamos construir, ó. Se é 2 por 3, é porque ela tem 2 linhas por 3 colunas. Lembram sempre que o I representa a linha e o J a coluna. Então, aqui eu tenho o elemento A11, que está na linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Temos ali, então, uma matriz da forma 2 por 3. Qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 2 o número de linha, né? A linha mais J ao quadrado, coluna ao quadrado. Então, eu vou só copiar aqui, ó. Como a formulazinha é essa aqui para fazer, ó, eu vou colocar aqui embaixo, ó. O primeiro elemento que eu vou descobrir é o A11. Então, é 2 vezes 1, né? Porque o primeiro 1 ali, mais 1 ao quadrado do segundo. 2 vezes 1 é 2, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 2 mais 1, 3. Descobri esse elemento ali, ó, 3. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o A12, que vai ser... O I é o primeiro, J o segundo, ó. Então, 2 vezes 1 mais J, que é o segundo, 2 ao quadrado. 2 vezes 1 é 2, 2 ao quadrado é 4. 2 mais 4, 6. E nós vamos fazer esse passo a passo para todos os outros, ó. Para o A13, depois para o A21, para o A22, para o A23. Encontrei os elementos, coloco na coluna, ó. Na matriz, desculpa. O A1 é 3, o A12 é 6, depois o A13 é 11, 5, 8 e 13. Agora, a partir da A, eu consigo construir a transposta, ó. O 3, 6 e 11, que é a primeira linha, ele vai virar na coluna 3, 6 e 11. O 5, 8 e 13, que é a segunda linha, vira a segunda coluna. Percebam que a matriz era 2 por 3. A transposta inverte, ó. Fica uma 3 por 2, certo? Sempre muda, né? Se eram 2 linhas, ela vai ter agora 2 colunas. Se eram 3 colunas, ela vai ter 3 linhas. Certo? Porque a gente tá mudando, né? Agora, esse exemplo é um pouquinho mais dificinho. Pede o seguinte: construa a matriz M transposta e a oposta da transposta, sendo MJ igual a 3 por 2. Então, a primeira coisa, gente, é construir a genérica, né? Que é uma 3 por 2, ou seja, 3 linhas por 2 colunas. Só que, além do mais, olhem só. Se o I for igual ao J, eu tenho que fazer I mais J. Se o I for diferente de J, eu faço I menos J. Então, tem um monte de detalhezinho. Então, a gente faz passo a passo para não se perder. Primeira coisa, eu vou fazer a minha matriz genérica M, né? Como ela é 3 por 2, eu sei que ela é 3 linhas por 2 colunas. M11, M21, M31. Linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 2, certo? E, olha só... Se o I for igual ao J, eu tenho que fazer I mais J. Quando é que o I e o J são iguais? Apenas no 1, 1 e no 2, 2, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 mais 1, né? E 2 mais 2. Quando é que ele é diferente de J? Para todos os outros, ó. Para o M12, para o M21, para o M31 e para o M32. Aí, eu faço o primeiro menos o segundo, ó. Então, 1 menos 2, 2 menos 1, 3 menos 1 e 3 menos 2. Encontro os resultados e coloco na minha matriz. Logo, então, a minha matriz M vai ficar 2, né, que é do M11. O M12 está aqui, a continha é menos 1. O M21 é 1. O M22 é 4. Depois 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Coloquei ali.
Agora eu precisava calcular a M transposta. Gente, a M transposta é só inverter, né? 2, 1, 2 aqui, que nós tínhamos na primeira linha, na primeira coluna, virou primeira linha, e aqui virou segunda linha. Agora, no exercício pedia, calcule a transposta novamente da MT. A transposta dela vai voltar exatamente para M, ó, porque eu vou ter que trocar, ó. A linha aqui 2, 1, 2 vira coluna, e menos 1, 4 e 1 vira de novo coluna. Só que eu quero ela negativa. O que significa ela negativa, né? Com sinal oposto. O que é mais fica menos, o que é menos fica mais. Então, quando eu faço, ó, a transposta de novo, né? Eu só inverti os sinais. E percebam que a transposta da transposta, ela é exatamente a M, porém com o sinal de menos. Só inverteu, ó. Aqui era tudo positivo, ficou tudo negativo. Esse que era negativo ficou positivo e os outros ficaram negativos, certo? Então, a matriz menos, né, a M transposta da transposta é a matriz M com o sinal oposto. Ficou um formulário, então, tá? Para vocês resolverem. Os exercícios são desse estilo. E não esqueçam de enviar, junto com o formulário, um anexo das questões resolvidas do caderno, certo, gente? Um abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição.